Vou pedir a vocês que abram sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 36. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Ezequiel 36, 26 e os seguintes. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amados, até aqui. Esta passagem, ela é uma promessa, é uma profecia feita ao povo de Israel a respeito da sua restauração. O Senhor estava deixando claro que eles precisavam de ajuda. Se você observar o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 26, o Senhor fala que vai dar a eles um coração novo e vai pôr dentro deles um espírito novo. E nesse primeiro versículo, o que o texto quer dizer é que o Senhor ia renovar o espírito do homem, do judeu no caso, ia mudar o seu ânimo, a sua forma de ser, ia operar uma transformação nele. Agora no versículo 27, ele já fala: porei dentro de vós, depois da sua transformação, depois de ter te dado um coração novo, porei então o meu espírito dentro de vós. Essa é a forma que o Senhor encontrou para fazer com que Israel fosse fiel e permanecesse na sua presença e temesse o seu nome. Nós que conhecemos a história bíblica, nós sabemos que Israel foi uma nação tratada pelo único Deus verdadeiro de uma forma toda especial, como o povo nenhum jamais foi tratado. E ainda assim, várias e várias vezes eles caíam, eles tropeçavam, eles erravam, não conseguiam se manter fiéis. E o Senhor fala: eu quero estabelecer uma aliança perpétua com vocês, uma aliança que finalmente seja inquebrantada. Então, para isso, eu preciso transformar o seu coração, te dar um coração novo, e vou colocar um espírito novo. Não vai ser esse espírito perverso que vocês têm. Transformarei também o teu espírito. E aí, depois disso, dessa transformação, dessa conversão, porei dentro de vós, darei a vocês do meu Santo Espírito. Isso é exatamente o que o Senhor fez também à igreja. Esse é o chamado para todo aquele que está distante do Senhor. É assim que o Senhor procede. O homem só consegue ouvir a voz de Deus após o seu coração ser transformado, após ele ser regenerado e após o seu espírito ser regenerado, ser revivificado. Como nós encontramos lá em Efésios, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, fala: ele vos vivificou. Ele deu vida a quem estava morto, ele pôs o espírito novo, e então ele põe o seu Espírito Santo. Nós, a igreja de Cristo, carregamos o Espírito Santo do Senhor em nós. O Espírito de Deus veio habitar em nós. Essa é uma coisa que você pode falar de boca cheia, sem medo de estar falando heresia. A Bíblia afirma isso com muita certeza e com muita clareza. Somos indignos, somos imperfeitos, somos incapazes de reter qualquer coisa grandiosa dentro de nós, porque nós somos frágeis criaturas de carne. Não sei por qual mistério, mas o Senhor fez isso. O Deus da glória, o Criador de todas as coisas, através do seu Santo Espírito, veio habitar em nós. A igreja de Cristo tem o seu Santo Espírito e é movida por ele. Essa é a nossa meditação de hoje. Nós vamos meditar hoje sobre o Espírito Santo em nós, sobre esse nosso amigo chamado Espírito Santo. Para isso nós vamos cultuar ao Senhor, nós vamos direcionar o nosso coração em adoração, em submissão à sua vontade. Agora, a partir de agora, nós oferecemos ao Senhor o nosso culto racional, o culto que nós queremos dar, que nós escolhemos dar, um culto feito do jeito que Ele orientou, dentro dos preceitos que Ele orientou. Ponhamos-nos em pés, queridos, nós vamos orar. O culto do Senhor é composto por esses três elementos: a adoração, oração
e a palavra dele. Nós vamos começar orando agora, oraremos mais depois, mas logo em seguida a essa primeira oração nós estaremos adorando o Senhor, através dos nossos cânticos. Faça isso com toda a desenvoltura do seu coração, solte o seu coração, solte a sua mente, deixe-se transportar pelo Espírito para a presença do Senhor, onde você então poderá adorá-lo com totalidade de coração. Amém, queridos? E assim estaremos prontos para sermos ministrados pela sua palavra. E este é o culto perfeito que se oferece ao Senhor. Vamos adorá-lo então. Querido Deus, consagramos a Ti este momento, consagramos a Ti as nossas vidas, consagramos a Ti tudo que vai ser usado agora no culto. Deus, nós sabemos que não somos dignos de almejar estar na Tua presença. Essa também, ou pior que esta condição, era a que tínhamos antes de sermos transformados pelo Senhor. Mas o Senhor veio até nós, aleluia, o Senhor nos buscou, foi o Senhor Espírito Santo que falou ao nosso coração, foi o Senhor que depositou ou criou fé em nosso coração, nos fez ver o que olhos carnais humanos não podem ver, o que olhos físicos não contemplam. O Senhor nos fez ver pela fé, aleluias, a maravilha da Tua presença, da manifestação do Senhor em nós, dentro de nós, por nós, através de nós. Nós Te louvamos, porque somos o Teu povo, somos o Teu povo escolhido, achado pelo Teu amor, aleluias, e buscado pela Tua graça, mantido pela Tua graça. Fica conosco, Senhor, nesse dia, nesta noite, e recebe nossa adoração. Conduz-nos, Espírito Santo, até a Tua presença de um modo glorioso e tremendo, para que nosso louvor, para que a nossa adoração seja realmente, Senhor, aquela que sai de um coração agradecido, reconhecido, um coração que Te adora. E não podemos adorar aquele que não conhecemos. Por isso Te pedimos, revela-te profundamente a nós, para que a nossa adoração seja à altura, em nome de Jesus. Consagramos a Ti este culto, cada vida, cada voz, cada instrumento, cada minuto que passarmos aqui, tudo é Teu e tudo é para a Tua glória. Pedimos a Tua unção, Senhor, para aqueles que não podem estar aqui, para aqueles que não estarão aqui, mas que em algum momento estarão cultuando conosco através das imagens e do som desta gravação. Que todos sejam alcançados igualmente, que a palavra do Senhor faça efeito aonde ela for acessada, para a glória do nome de Jesus, para a glória exclusiva do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Como é bom poder desfrutar da presença do Senhor, irmãos. Como é bom poder desfrutar do Seu Santo e Precioso Espírito, né? Quando nós louvamos ao Senhor e que permitimos que o Espírito Santo nos transporte, nos leve em espírito até a presença dEle, que consumação para a nossa vida. Nesse momento nós sentimos que não nos falta nada. Ao ministrar hoje sobre o Espírito Santo, quero fazê-lo porque quando eu iniciei aquela série de mensagens sobre o coração,
ao ministrar hoje sobre o Espírito Santo, quero fazê-lo porque quando eu iniciei aquela série de mensagens sobre coração, pelo caminho houveram algumas coisas que eu quis falar, mas iria sair fora, entende? Então eu fui reservando. E como nós concluímos as 3 mensagens sobre coração, eu ia pregar sobre aquilo que eu tinha guardado. E quando eu acordei hoje, nessa hora meu coração e a minha mente se encheram de uma constatação assim que me deixou tão alegre. Eu falei assim, eu vou pregar sobre isso hoje. Sobre o privilégio, sobre a alegria, a segurança que nós temos o Espírito Santo de Deus trabalhando por nós. Temos o Espírito Santo de Deus que faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Durante muito tempo eu ouvi expressões do tipo: aquilo que nós temos que fazer, Deus não faz. Eu até entendo que até certo ponto, que em certa medida isso possa ser verdade, mas assim, aquilo que é para nós fazermos, Deus não faria mesmo, porque a nossa parte é nos arrependermos, a nossa parte é reconhecer nosso pecado, a nossa parte é reconhecer nossa dependência, a nossa parte é reconhecer o quão distante fomos dele, não é? Então essa Deus não vai fazer mesmo. A parte que Deus faz por nós é vir até nós, é tocar o nosso coração, é implantar dentro de nós esta coisa maravilhosa que é a fé, que nos capacita a perceber o mundo espiritual, as realidades espirituais. Ele veio até nós, queridos, com toda certeza. Ele foi enviado a nós e nos alcançou. Quero falar hoje sobre, bem assim eu coloquei o tema, nosso amigo Espírito Santo. Porque uma das formas de compreender a palavra paráclito, que é o que Jesus prometeu que nos enviaria, que em algumas Bíblias é traduzida por consolador, ela pode ser compreendida como companheiro, como aquele que anda ao lado, como aquele que anda junto, como um amigo. O Espírito Santo do Senhor é nosso companheiro, é nosso amigo, e sem ele nós não conseguiríamos completar a caminhada. Amém, amados? Compreenda isso com muita clareza. Eu quero teimar um pouco nessa frase, porque às vezes passa batido e parece ser só uma frase de efeito e de efeito fraco. Você precisa compreender que tudo que você consegue levar a bom termo, tudo que você consegue êxito na sua tentativa de servir o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que faz em você. É a iniciativa dele, é a ação dele. Quando há uma ação responsiva no coração do homem, o Senhor então opera aquilo que nós precisamos realizar, de modo que não há mérito em nada que fazemos, de modo que não há nem recompensa merecida naquilo que fazemos, porque tudo vem dele, é feito por ele, é operado por ele. Amém, amados? Louvado seja o Senhor que nos conduz em triunfo. O Espírito Santo de Deus nos conduz em triunfo. A passagem que eu escolhi é a de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. É uma passagem tão pequena, e a gente que está acostumado a pregar mensagens expositivas, né, e pega longos textos bíblicos, hoje eu quero pregar em cima desse versículo: não apagueis o Espírito. Algumas traduções dizem não extingais, né, que dá no mesmo. Extinguir um fogo é apagá-lo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Querido Deus, uma das maiores responsabilidades que podem
existir, que existem no mundo físico, no mundo existencial, é a de seres, criaturas falhas, tendentes ao pecado, com limitação de compreensão, com limitação de visão, com limitação, Senhor, de méritos, é interpretar a Tua palavra. E sentimos o peso disso. Mas estamos aqui com corações sedentos e dependentes do alimento que o Senhor traz para nós. Por isso eu te peço que pela Tua misericórdia, fales ao nosso coração hoje, fales ao nosso coração agora, e que Teu Espírito em nós interprete a Tua palavra de acordo com o Teu propósito eterno para as nossas vidas. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no coração do salvo é o Espírito Santo quem domina. Quando o Senhor disse que poria do seu Espírito dentro de nós sabemos que nós podemos ter certeza de que o Espírito Santo não veio só para passear, ou para nos valorizar, nos fazer sentir valorizados, ou para nos fazer sentir sensações agradáveis. Todos os irmãos que estão aqui nesta noite, todos os que nos ouvem, sabem que os momentos de comunhão com Deus, aqueles momentos onde dizemos assim, Deus esteve presente, ou fomos tocados pelo Senhor, sabem que acontece algo conosco, nós ficamos meio que meio embevecidos, porque fomos tocados por algo que não é do plano natural. Nossas emoções são elevadas a um nível extremo de alegria, de prazer, de contentamento. Se há emoções ruins passando pelo nosso coração, como depressão, como angústia, como medo, aquilo tudo se vai no instante em que temos essa experiência com o Senhor. Aquela experiência que chamamos visitado por Deus. E isto é maravilhoso. E isto é glorioso. Porém, por muitos anos, a partir do momento em que as pessoas começaram a perceber essa experiência maravilhosa com o Senhor, o sentido das pessoas foi sendo mudado para esta sensação agradável em si. Como que se o grande objetivo de Deus, ao enviar o seu Espírito, foi nos dar momentos de êxtase emocional, como se fosse um escape, uma válvula de escape para as aflições do dia a dia. Eu cheguei a ouvir algumas pessoas dizerem isso e pregarem isso, e cheguei a ler isso em alguns lugares. Algumas pessoas pensaram e disseram que essa sensação da paz encontrada neste momento da comunhão íntima com o Senhor, chegaram a afirmar, pensando que fosse, chegaram a afirmar então, que esta é a experiência máxima do cristão com o seu Deus. Eu estou aqui hoje para dizer para vocês que não é. A grande maravilha de ter o Espírito Santo de Deus conosco é aquilo que o Senhor Jesus disse: quando Ele vier, Ele vai trazer um tipo de convicção dentro de você. Quando Ele atuar com você, quando você tiver experiência com Ele, você vai ter uma experiência tão profunda de revelação, de compreensão de coisas
que estão no plano espiritual e que só uma mente espiritual pode compreender, que nenhuma outra experiência vai se igualar. Às vezes isso acontece e você nem atravessa por algum êxtase, porque você não está vivendo um momento aqui fora, no mundo físico, de ter companheiros perto, de estar numa reunião dirigida, onde as pessoas aplaudem e soltam altos brados e às vezes até dançam. Você não está num momento desse, você está num momento isolado, solitário, e você tem uma experiência assim com Deus, e o máximo às vezes que você consegue é verter lágrimas de alegria na presença dele. Mas alegria é um eufemismo tão fraco para dizer o que a gente sente nesse momento. Alegria é uma palavra muito fraca para expressar o que se sente neste momento. O Espírito Santo de Deus veio para nos fazer lembrar ou compreender as coisas que o Senhor Jesus disse. O Espírito Santo de Deus, conforme está escrito na palavra, Paulo escrevendo aos Coríntios disse que as coisas do Espírito só se compreendem. A Bíblia usa a expressão discernir, discerne. Uma coisa que precisa ter discernimento é porque a sua verdade não está exposta. Não se compreende com uma olhada rápida. Quando conversamos com uma pessoa e às vezes a pessoa tem está passando uma mensagem meio que oculta nas suas palavras, é necessário ter discernimento, interpretar, diferenciar, distinguir. Quando você olha para algo e as suas vistas não são muito boas, se você olha para um desenho, ele tem algumas nuances diferentes de cor, você olha e não consegue discernir aquele desenho. Mas se você tem uma visão acurada, uma visão perfeita, então você vai discernir bem aquela imagem. Discernir nos dá a ideia de compreender algo que naturalmente não se compreende. O Espírito de Deus, disse Paulo, fará com que nós possamos compreender os mistérios de Deus, porque Ele próprio disse que o espírito do homem só consegue compreender as coisas de homem, mas as coisas do Espírito de Deus se compreendem através do Espírito Santo de Deus. Portanto, o Espírito Santo de Deus quer nos levar a um nível mais alto de compreensão das coisas espirituais, e esta é a experiência máxima do Espírito Santo. Amém, queridos? Que nós estejamos abertos a ouvir nosso amigo Espírito Santo, que nos conduz a este nível mais aproximado de comunhão com Ele. Quando nos convertemos, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Este coração, que é habitáculo do Espírito Santo, na verdade, quando a gente, o nosso linguajar humano, ele é muito fraco para expressar certas verdades espirituais. E quando a gente fala que o Espírito Santo veio a nós temos aquela velha ideia do receptáculo, de uma garrafa preparada para receber um certo tipo de conteúdo, seja líquido ou não, mas que seja pelo menos fluido o suficiente para conseguir entrar ali. Pode ser pó, não é? Pode ser um gel, mas que tenha fluidez suficiente para entrar na garrafa. Quando nós pensamos em caber, quando nós pensamos em veio para dentro, estar dentro, nós pensamos nisso, em algo que está dentro de uma sacola, que está dentro de uma caixa, que está dentro de um compartimento. Então, quando nós pensamos em Espírito Santo, a nossa dificuldade em compreender esta grandiosa manifestação
né, do Espírito de Deus estar em nós, nós pensamos em nós como um recipiente, e que o Espírito Santo de Deus vai entrar em nós. Mas a melhor maneira, a maneira mais bíblica de compreender o Espírito de Deus estar em nós, é que quando nós somos dele e o Espírito de Deus vem habitar em nós, nós estamos imergidos nele. Amém? Nós somos imergidos nele, nós somos envolvidos por ele. Não é que ele entra em nós, é que ele disponibiliza o acesso nosso a ele, e nós então imergimos nele, e nós somos todos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Me permita um pouquinho de pentecostalismo aqui agora. Glória a Deus! É algo tremendo, é algo glorioso saber que pessoas que por natureza são pecadoras e não mereciam e nem tinham capacidade de atingir nenhum nível da espiritualidade santa de Deus, mas ele concede isso a nós, porque ele nos chama, ele coloca em nosso coração através do Espírito, vos convencerá. Tem gente que tem dificuldade de entender isso. Ah, mas eu me arrependi. Você se arrependeu porque o Espírito de Deus falou o teu coração. Você se arrependeu porque a palavra de Deus, se arrependeu e creu, é porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. É tudo ele. Salvos, pois, pela graça, mediante a fé. E isso não veio ou não vem de vós, é dado por Deus. Ele vem e nos alcança, nos purifica, nos limpa. Ele limpa a casa e fala: vou ficar por aqui. Ele está em nós, ele está em mim, ele está em você. O Espírito de Deus está na igreja. Glória a Jesus. Isso me enche o coração de alegria, porque quando eu começo a pensar na vida e começo a pensar nas minhas coisas e começo a pensar nos meus arrependimentos, que são muitos, e já nem digo constantes, os meus arrependimentos são cotidianos, são meus companheiros, porque quando lembro do Senhor e percebo em mim a capacidade, a tendência que tenho ao pecado, eu temo. Mas como cantamos aqui hoje, o primeiro louvor que cantamos, que ele veio, ele morreu a morte que era para mim, morreu em meu lugar. Irmãos, ele assumiu a cruz de morte que era minha, a sentença que era minha. Ele ocupou o meu lugar. Amém. Mereço a salvação? Conseguirei me esforçar até que um dia eu mereça ser salvo? Não, jamais. Mas somos salvos porque ele nos amou. É por isso que você não pode virar o coração contra ele. É por isso que você não pode se esfriar em relação a ele. É por isso que você não pode tratá-lo desinteressadamente. Nosso coração geme envergonhado debaixo da convicção do seu próprio pecado, porque a inclinação do coração será sempre movida pelo desejo de agradar ao seu Senhor. O coração do homem natural, ele busca sempre agradar a si próprio, mas uma vez que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, nós começamos a ser atraídos para Deus, nós começamos a ser atraídos por Deus em direção a Ele, para aperfeiçoar essa comunhão. É esse o papel do Espírito Santo de Deus em nós, e é para isso que ele veio. O Espírito Santo não veio para nos fazer ter gemidos, tremores, ter sensações gloriosas e fazer assim. Já viram isso? Tem pessoas que às vezes você vê muito isso aí pela internet afora, pessoas que querem mostrar que Deus está agindo muito, fica assim, eita! Não é essa a principal ação do Espírito, queridos. O Espírito do Senhor age dentro de nós para nos trazer para perto de Deus cada vez mais. E se participarmos de uma reunião onde o pregador gritou até quase ficar rouco, onde quase explodiu as veias do pescoço e terminou de pregar rouco,
E as pessoas não sossegaram nos bancos, pulando de um lado para outro e glorificando, e ninguém ouvia nada, e ninguém entendia nada do que estava se passando, nem quem estava sentado, nem quem estava pregando. Quem estava pregando estava dando profecia, revelação, perguntando as horas e pedindo um copo d'água, que estava todo mundo glorificando do mesmo jeito, porque não está entendendo o que está acontecendo. Então tem muita gente que pensa que isso, e vai embora para casa e fala assim, aquela gente costuma brincar, né? As pessoas brincam com isso e falam assim: gente, o culto hoje foi poderoso, a palavra foi uma bênção, fogo puro, foi uma glória. Aí você pergunta: mas o que foi que o pregador pregou? Qual foi o tema? Olha, eu nem lembro agora, eu fui tão tocado que eu nem lembro a mensagem, o que foi. Ué, eu sei que foi uma glória, foi um fogo só. Sim, mas em que área você se sentiu tocado? Você se sentiu trabalhado? Ele te tocou? Deus te tocou? Você, olha, é muita glória, é muita glória, é muita glória. Ai, eu arrepio só de falar. Ora, aonde vamos chegar com isso? Porque o que se mostrou ao longo dos anos é que pessoas que passavam por essas situações não chegavam em casa e iam olhar o seu caderno de anotação de dívida para ver quem é que estava devendo sem pagar há muito tempo. Essas pessoas chegaram em casa e não foram se retratar com as pessoas e os vizinhos e os amigos com quem tinham brigado e ofendido. Essas pessoas não se ajoelharam após chegar em casa ou ao final do culto e confessaram seus pecados de ficar enrolando o patrão, de ficar trabalhando com menos afinco quando o patrão não está vendo. Não se arrependeram por pedir ao colega: se você chegar mais cedo, eu vou chegar atrasado da manhã, bate meu cartão para mim, pica o meu cartão lá para mim, para eu não perder hora. E quantas outras falcatruazinhas nós vamos cometendo? E quantas mentirinhas, e quantos ódios disfarçados, guardados no coração, que o Espírito não operou a limpeza, a ele não foi permitida a limpeza, porque a ação principal do Espírito Santo em nós é nos santificar. Amém, queridos? É nos levar à santificação. Então vir à igreja, hoje mesmo eu estava lendo Tiago, vir à igreja, ouvir a palavra, ou ler a palavra na sua casa, ou ter um momento teofânico lá na sua casa, onde Deus se manifestou para você, teve uma teofania lá, e você se levanta dali, e daqui a pouco, quando a lembrança do tremor, das lágrimas se vão, já não sobrou nada, e a única coisa que a pessoa consegue pensar é em ter outra experiência daquela, e não o resultado daquela experiência. Nosso amigo Espírito Santo não quer nos perder, nosso amigo Espírito Santo não quer que nos afastemos dele, nosso amigo Espírito Santo quer que estejamos com ele. Ele não quer que a sua voz seja extinta na nossa mente, ele não quer que o fogo, sabe por que o Espírito Santo é representado como fogo? Tem gente que não entende isso, e muitos cristãos não entendem qual era o simbolismo do fogo no Antigo Testamento, no templo, no santuário. Purificação. O fogo no altar consumia a oferta, consumia o sacrifício, consumia o holocausto, em sinal de purificação. Quando Deus quis purificar algumas situações, Ele mandou fogo. O fogo é simbolismo de purificação, de limpeza. Quando o Espírito Santo se manifesta com fogo, a compreensão que Deus queria que os irmãos dos primeiros dias da igreja compreendessem é que Ele queria purificar a sua igreja, Ele queria ter uma igreja pura. E quando o Espírito de Deus vem a nós, o que Ele quer é nos purificar, para que sejamos um perfeito habitáculo dEle. Amém, queridos?
Quando a gente vê a oração de Davi no Salmo 51, há poucos dias atrás fizemos uma meditação a respeito desse salmo, não é? Os irmãos que nos acompanham no grupo viram isso, participaram inclusive. Quando ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me com um espírito inabalável. Esse é o clamor de uma alma sedenta em agradar o seu Deus, ao mesmo tempo que se envergonha por ter caído em pecado e ofendido o nome santo do Senhor. As pessoas às vezes preferem se desculpar dizendo: mas todo mundo peca, ninguém está livre de pecar. Então, eu sei que Deus entende, Deus compreende e toca o barco, mas deve haver um tipo de arrependimento e um tipo de clamor por conserto, por reparo do altar quebrado, da mesma forma que Davi chorou aqui no Salmo 51. Davi se sente apavorado com a ideia de que o Espírito Santo ia sair dele, ia ficar distante dele, que ele não ia mais ouvir a voz do Espírito, e ele fala: não te apartes de mim, não retires de mim o teu Espírito, porque o Senhor é temperamental, porque tem hora que o Senhor quer e tem hora que o Senhor não quer, porque o Senhor pode deixar de me amar como sempre amou? Não, porque eu fui formado todo em pecado, em iniquidade eu fui gerado. É por causa do meu pecado, ele fala: Senhor, não faz lembrança do meu pecado, me purifica, me limpa, e eu ficarei mais alvo que a neve, e aí o Senhor poderá ficar comigo, Senhor. Não tem como o pecado ficar oculto, porque o Senhor conhece o coração do homem, no escondido, no recôndito, o Senhor busca encontrar o homem e o purifica. Não retires de mim o teu Espírito, não me faça perder a alegria da tua salvação. Tal convicção de pecado não ocorre no coração do homem não convertido. Todos aqueles que vão me ouvir um dia, se ainda não tiveram uma experiência com Deus, de sentir o peso esmagador do seu próprio pecado, e de sentir o efeito separador que o seu pecado exerce sobre a tua vida, porque o homem consegue sentir isso. Há um vazio na alma do ser humano quando ele não tem Deus em si. Há uma incompletitude, há uma necessidade de se sentir pleno de alguma coisa. E por isso ele busca tantos prazeres, e por isso ele busca tantas realizações. É por isso que o ser humano inventou a palavra sucesso. E na nossa geração, e até um pouco antes dela, ali pelos finais dos anos 20, a palavra sucesso começou a tomar outra conotação, outro significado. A palavra sucesso começou a significar: eu vou ter êxito nas minhas conquistas, naquilo que me fará sentir grande, realizado e bem confortado. Quando eu ainda era criança, tinha uma propaganda, e as propagandas de cigarro eram livres na TV. Tinha uma propaganda de um cigarro, que nem sei se existe mais, chamava-se Hollywood. E o mote da Hollywood era: Hollywood ao sucesso. Se você fumar Hollywood, você vai ter sucesso. Sucesso no projeto de arranjar um câncer. E aí mostrava aquelas cenas das pessoas fumando e baforando no céu, assim em direção ao céu, todas contentes porque estavam fumando no tal do Hollywood. E essa ideia começou a ser impregnada na mente das pessoas. As técnicas de marketing foram crescendo. E hoje, queridos, eu e você cristão, precisamos lutar para nos desprender desta cultura enganadora, que faz com que o homem pense que ser feliz
Primeiro, que ele precisa ser feliz, já é uma mentira. E a segunda é que ele só será feliz se ele obtiver segurança, se ele alcançar a plena realização dos seus sonhos, se ele tiver uma casa com uns 4 ou 5 quartos sobrando que ele nunca vai usar, e que ele tenha 2 carros, ou 5 ou 6, que ele não vai precisar, e que ele tenha tanto dinheiro no banco. Hoje nós temos pessoas, uma classe no nosso país, que são tão milionários, são tão ricos, que eles têm dinheiro que não conseguem contar, e estão lutando e pisando na classe miserável da nossa nação para conseguir mais. Porque disse Salomão que tudo é vaidade, e que a ganância do homem é como a sepultura, que sempre quer mais, sempre busca mais e nunca se satisfará. Que nós possamos entender que a alegria verdadeira está na presença do Senhor. Que todo ser humano compreenda que ele vai correr atrás de coisas. E eu digo isso, amados, porque eu já tive contato e também li e ouvi e assisti relatos de pessoas que tinham mais dinheiro do que poderiam gastar em toda a sua vida e mesmo assim eram infelizes. Pessoas que moravam em casas que eu visitei, que eu convivi, que eu participei de almoços, jantares, discipulados e conversas, e fui dar aconselhamento, casas que um dia eu perguntei para uma mulher assim, se ela um dia me assistir, ela vai saber que é dela que eu estou falando, mas não vou citar o nome não. Eu falei assim, irmã, ou foi a Emília que perguntou, quantos quartos tem na sua casa? Ela olhou e falou assim, não sei. Quantos quartos? Foi quantos quartos? Tem a sua casa? Ela disse, não sei, tem que contar. Eles têm um filho só, não estou criticando-os, eles vivem a vida que a eles é tocado viver, é o que eles sabem, é o nível de compreensão espiritual que eles têm. Mas assim é o ser humano, ele vive no nível de compreensão espiritual que ele alcança, e ele começa a correr atrás de coisas que não satisfarão a sua alma. Só o Espírito Santo de Deus vivendo em nós nos dá a sensação de satisfação, de estarmos completos, de termos chegado onde deveríamos chegar. E este é o dom maravilhoso do Espírito Santo de Deus em nós. É nos fazer sentir completos. E é por isso que eu digo, né? Hoje estava conversando com a minha mãe, ela falou assim, eu estou com uma vontade, a hora que me dá uma vontade de comprar uma terrinha, um sítio assim, para plantar umas coisas, que ela gosta muito de plantar. Você não tem vontade não? Eu falei, mãe, eu não tenho vontade de nada. Sabe o que é, querido? Você, pela revelação da palavra, pela busca, você conseguir se sentir realizado. Tudo que Deus tinha para fazer por mim, Ele já fez. Eu já consegui tudo que Ele podia me dar. Ele me deu um passaporte para a vida eterna. E eu estou plenamente convicto disso. E sei que não tenho perigo de perder, porque não é meu mérito que conquistou, portanto não serão meus méritos que vão garanti-la. É a misericórdia dele, é a graça dele e o Espírito Santo dele agindo na minha vida. Amém, amados? Não tenho, queridos, não tenho vontade de nada. Às vezes eu compro um carro, ou troco de carro, né, porque periodicamente precisamos fazê-lo. Eu compro uma roupa nova, ou outro dia eu comprei alguma coisa, não me lembro o que, para esse projeto que nós estamos montando, o nosso departamento de comunicação. E acho que foi a Emília que perguntou, ei, você está contente? Você está realizado? Eu disse, do jeito que eu estava antes. Não é insatisfação, não é ingratidão. Sabe o que é? É que mesmo antes de ter aquilo na mão, eu já tinha. Eu já tinha certeza que eu teria tudo o que eu preciso para fazer a obra e a vontade de Deus. Eu sei que Ele enviará, e eu sei que Ele vai fazer as coisas acontecerem, e que a cada dia Ele vai cumprir o seu propósito na minha vida. Portanto, eu não tenho anseios, queridos, eu não tenho anseios.
Disse isso para minha mãe hoje: o único anseio que eu tenho é de me manter firme no propósito de servir ao meu Deus. E isso eu peço, que Ele me dê um pouco mais de tempo, de saúde, de recurso, de capacidade para trabalhar para a glória do nome dEle, porque essa é minha alegria. É isso que o Espírito Santo quer fazer por cada um de nós. Por você que não tem a alegria total na sua vida, o Espírito Santo de Deus quer entrar na sua vida e quer fazer com que você se sinta plenamente realizado. E se você, meu irmão, já confessou a Cristo há muito tempo, mas você ainda tem anseios, e você tem no seu coração certas insatisfações, e se você sente um certo afastamento de Deus, se você sente que no seu coração alguma frieza, algum desânimo no propósito de buscar ao Senhor, de estar na presença do Senhor, você precisa buscar se encher do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai completar a sua vida. Somente o salvo em Cristo pode desfrutar desse privilégio de ter o Espírito Santo falando consigo e ter o seu coração inclinado pelo próprio Espírito do Senhor a permanecer em comunhão com Ele. O homem não salvo não tem a real preocupação com a condenação eterna. Não tem. Ele caminha para a perdição e não se preocupa com isso, porque ele não acredita. Ele jamais irá clamar a Deus por salvação, porque ele está efetivamente morto. É como se ele estivesse morto. Ele está morto em seu pecado para questões espirituais. É assim que Efésios, no capítulo 2, do verso 1, nos ensina que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, aquele que ainda não foi alcançado pelo Espírito Santo está neste estado de morte espiritual ainda. E assim estará até que o Espírito Santo de Deus transmita ao seu coração a fé. A súplica desesperada que nós vimos em Davi, pela manutenção da presença gloriosa do Espírito Santo, só pode ser feita por aquele que já a experimentou. E o Espírito do Senhor não se faz presente naquele que ainda não foi regenerado, portanto salvo. E a outra grande obra que o Espírito Santo de Deus realiza em nós é colocar em nós esse apelo pela santificação. Deixa eu falar uma coisa com você. Se você consegue passar dias e dias da sua vida sem sentir um certo incômodo, sem sentir uma certa falta de contentamento, de paz, se você não tem orado com regularidade, se você não pratica a leitura bíblica com regularidade, se você não busca e não encontra nas palavras de Deus alento e orientação para a sua vida, para o seu coração, você está afastado de Deus. Não me importa se você tem o seu nome no hall de membros da igreja, e não importa se você exerce alguma atividade aqui na igreja como obreiro, se o seu coração está frio para com Deus e você não se incomoda com isso, você já se afastou perigosamente dele. Você já deixou de ouvir a sua voz. Você já está próximo de extinguir o Espírito na sua vida. Entenda isso de uma vez por todas. E o que isso significa? Isso significará que você corre o risco de mergulhar numa situação de vida terrível, desgraçadamente terrível. Deixe-me lembrar de um cidadão com quem tal fato ocorreu. Quem já ouviu falar da história de Sansão? Diga amém aí se alguém ouviu. Pensei que vocês não tinham lido essa parte.
Sansão era um homem, diz a Bíblia, em quem habitava o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus se manifestava na vida de Sansão. Tem gente que pensa que é só pela força, com um propósito. Deus deu do seu Espírito a Sansão, mas deu a ele também um propósito, que era libertar o povo de Israel. Ele não deu atenção a esse propósito. Ele se envaideceu com o poder de Deus na vida dele. E ele mergulhou em prazeres alcançados graças à sua demonstração de poder. Se transformou num herói, num inimigo temido, num alvo a ser conquistado. Se transformou num excelente partido para princesas. E na bajulação do mundo, na forma do mundo exaltá-lo, e nos prazeres que lhe forneciam, ele se perdeu. Até que o seu coração se perde de amor, de encantos por uma mulher pecaminosa. E ele peca, mentindo, vivendo uma vida de devassidão, se afastando de Deus e abandonando o propósito de Deus na sua vida. Ele extinguiu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Sabe o que aconteceu? Foi parar na masmorra. Foi parar no nível mais baixo, no nível mais inferior na escala social que podia existir naquela época. A de prisioneiro e encarcerado. E ainda servia como escravo dos seus algozes, dos seus senhores, dos seus dominadores. Houve salvação para Sansão? Sim. Mas a que preço, queridos? Ele perdeu sua liberdade, ele perdeu sua família? Ou vocês acham que o papai, a mamãe, os irmãos dele iam lá visitar ele na cadeia lá? Que tinha liberdade para receber visita? Iam levar para ele pasta dental, creme dental, escova de dente? A cada 6 meses iam trocar as cuecas dele, vocês acham? Perdeu todo mundo, perdeu a alegria de viver, perdeu o direito de tomar banho, perdeu o direito de fazer barba, de colocar uma roupa limpa, perdeu o direito de ser senhor dos seus próprios horários. Ele tinha que trabalhar dia e noite. Perdeu principalmente a sua visão. Isso no aspecto físico, porque o pior de tudo era a ausência que ele sentia dentro de si por não ter a presença de Deus mais consigo. Ele não tinha mais a presença de Deus. E um dia ele se arrepende. Imagino que ele mastigou dentro de si, ruminou por anos aquela ideia. Eu fui chamado para isso? Não, gente. Eu fui chamado para servir a Deus. Eu fui chamado para ser um príncipe. Eu fui chamado para ser o libertador de Israel, o defensor da minha nação. E aqui estou eu. Então ele clama: Senhor, mais uma vez, Senhor, uma única vez e uma última vez, me dá do teu Espírito. E sei que não tenho mais o direito de requerer a vida, mas que eu posso honrar o Senhor com a minha vida. E num último ato, Deus concede-lhe o Espírito, volta-lhe a força, e ele executa aquilo para o que Deus o chamou. Sem, no entanto, conseguir permanecer vivo. O preço de extinguir o Espírito é muito caro. O preço de afastar o Espírito de nós. Alguém, mas tudo bem, um dia eu vou me arrepender. Não digo que não. E não digo que se você realmente é um eleito, aquele escolhido por Deus, porque quando a Bíblia fala de eleito, é eleito mesmo. Não tem essa história de, igual lá, João 15. Não fostes vós que vieste a mim, mas eu, que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós.
eleitos pela presciência de Deus, conforme está escrito em Efésios. Deus não elege para depois deseleger, não, viu, queridos? A eleição de Deus é com urna original, não tem impugnação de voto, não. Ele nos escolheu para Ele e ninguém vai nos tirar da mão dele, disse Jesus. Ninguém vai nos arrebatar da sua mão, somos dele. Agora, a forma que você fará esse caminho até o dia da sua recolha, isso é com você. E será amargo, e será triste, e será uma vida difícil, e será uma salvação sem alegria, uma vida sem paz, uma vida sem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Que nós possamos clamar pelo Espírito de Deus. Eu vou separar uma passagem aqui para a gente continuar no próximo culto. A pergunta é, por causa do versículo que lemos, é possível extinguir o Espírito? É possível apagar o Espírito? E como isso acontece? Nós vamos ver isso na próxima semana. Amém? Curva sua cabeça, fale com o Senhor agora. Esse perigo ronda todos nós, queridos. Nós não somos melhores que Sansão. Nós não somos melhores que aqueles que se afastaram, que perderam a alegria da salvação. Nós precisamos encontrar o máximo dessa experiência com esse Espírito Santo, buscá-lo. Querido Deus, nós te pedimos a tua unção em nome do Senhor Jesus, que nós possamos meditar a partir daquilo que tratamos aqui hoje e buscar a tua presença, buscar a tua face, buscar a comunhão perfeita com teu Espírito Santo. Clamamos a ti, Espírito de Deus, venha a cada um de nós nesta noite, venha ao nosso coração, fala à nossa mente, fala ao nosso entendimento e nos fortalece, Senhor, no propósito de mantermos nossa comunhão com o Senhor, no propósito de abanarmos esta chama que um dia o Senhor acendeu em nós, a chama do teu Espírito, que possamos ouvir bem viva a tua voz, que possamos sentir bem real o teu toque em nossa vida, cada dia, que o nosso pecado nos incomode e nos leve a buscar perdão, que o nosso pecado nos entristeça a ponto de clamarmos e suplicarmos pela restauração da comunhão perdida. Não nos acomodemos na vida infrutífera diante do Senhor, porque para a tua honra e glória fomos chamados. Que sejamos instrumentos do Senhor. Espírito de Deus, não nos deixe acomodados e não nos deixe desanimar, Senhor, nem com as duras provações que vierem de fora, nem pela nossa incapacidade, pela falta de condição que sentimos em nós mesmos, mas que nós possamos, Senhor, a cada dia recobrar força e dizer: pelo Espírito do Senhor eu venço, eu vencerei, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.